E o futuro do Airbnb, Paulo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois das 6, está começando agora. Ô, Gabi, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando o confinamento acabar? Olha, quem tem criança pequena acho que vai se identificar. Sei lá, ir para um parque assim, com muito verde, com sol, e deixar minha filha correr. Acho que eu vou correr junto também. Talvez isso, viu? Alguma coisa bem lúdica, assim, sabe? Levar uma bolinha, uma bola, jogar, sei lá, fazer um piquenique. Pronto, fazer um piquenique no parque. Coisa É linda. isso. E você? Eu vou cortar cabelo, eu preciso cortar meu cabelo, Gabi. Já tem Não, um. só um pouquinho. Você disse que cortava cabelo nas suas viagens, que você queria conhecer lugares diferentes. Está cortando cabelo agora localmente? Para Virou começar, não. local? Mas é claro, para começar, eu não posso mais viajar. Eu estou um bom tempo aqui, né, com as minhas raízes criando aqui dentro da minha casa, então não posso viajar. E depois, mesmo depois que eu começar a passar a viajar, eu tenho a dizer que eu, eu consegui arrumar uma cabeleireira, e aqui na França a gente chama de coiffeuse, Hum. que é muito simpática, entendeu? Então ela corta bem meu cabelo, ela é simpática, eu já estou morrendo de saudade dela, entendeu? Porque ela fala assim francês comigo, Merci Salvador, vous voulez, e Você, aí né? realmente fiel à minha cabeleireira. Você tá com vontade de bater papo com outras pessoas que não seja a galera da família, né? Tô sacando. Papo Mas de olha, cabeleireira é ótimo também, você é tem razão. ótimo, é ótimo. Olha, você falou bem, viu? É bem, as minhas unhas estão precisando de uma manicure urgente. Então, realmente, salões de beleza, eu acho Você que serão não. Mas bem-vindos. eu ouvi dizer que no Brasil tem a tal do confinamento vertical, horizontal, com manicure, sem Ah, para manicure, todos. com Uber, sem Uber. O confinamento do Brasil é bem criativo. Quer dizer que o seu é sem manicure, o seu confinamento, é O isso? meu tá sem manicure, sem nada. Tá, Isolamento mesmo. Agora, que o brasileiro é criativo, isso é, viu? tá. Tá? Você Tem de realmente é tudo. muito disciplinada. Parabéns, Gabriela Otto. Vamos voltar para o nosso Tudo programa. bem. Qual o Vamos lá que futuro do Airbnb? temos muito a falar. Bom, Airbnb estava com um IPO programado esse ano. A gente está falando aí de uma empresa que estava avaliado em 31 bilhões de dólares. Agora, temos que entender que foi uma empresa criada em 2008, né? Em plena crise econômica de 2008, 2009. Nasceu o Airbnb com uma proposta interessante de que, bom, você, viajante, é possível viajar durante a crise. Quer dizer, é uma empresa que já nasceu de um posicionamento extremamente resiliente, né? Na época, 27% dos clientes disseram que não teriam viajado se não fosse o Airbnb. Então, a gente já entende como é que foi o boom, né? O nascimento dessa empresa bem no meio de uma crise. O que aconteceu? O que aconteceu já? Quais são as ações imediatas? Eles estão sendo vistos com bons olhos pelo mercado até então. Teve algumas ações muito rápidas, né, que você deve ter visto, como refund, né, quer dizer, eles deram o valor do cancelamento de volta para os clientes. Eles conseguiram um trabalho com investidores sensacional, muito rápido, quer dizer, garantiram um aporte, principalmente pela empresa de capital de risco Silver Lake, de US$ 1 bilhão. Já tinham disponibilizado do caixa deles de 3 bi, eles já tinham disponibilizado 250 milhões para os super hosts, que são aqueles com mais volume, e com esse novo aporte deixaram 5 milhões de dólares também para essa ajuda para os anfitriões. E para os anfitriões, o resto todo, os normais, eles estavam, além de permitir o cancelamento sem custo para os clientes, esses hosts os anfitriões receberam 25% do valor das estadias que foram canceladas. Então, assim, claro que teve uma queda aí de 70% no Brasil, 74% em termos de ocupação. Eles tinham 7 milhões de opções de hospedagem, 100 mil cidades, em 200 países, cortaram a verba de 800 milhões em marketing, reduziram salários,
Mas mesmo assim, as ações tomadas estão sendo vistas com bons olhos pelo mercado. Como é que você viu aí essas ações rápidas que eles tomaram? Você sabe que o Airbnb perdeu em valuation 18 bilhões de dólares em apenas um mês? É impressionante isso, né? Eles saíram desse valuation de 31 para 18. Na verdade, 31 para 18. eles perderam 13 bilhões de dólares em um mês, né? Mas é incrível. Eu acho que o Brian Chesky é um cara fantástico. Eu acho que o Airbnb, para começar, é a marca de viagens da década. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eu acho que, olhando agora as posturas que o Brian Chesky está tomando, eu acho que me lembro muito daquilo que a gente costuma aprender nas nossas reflexões de coaching, né? De que por trás de cada estratégia existe a postura do líder, né? E a gente percebe claramente a postura do Brian, assim, de uma maneira muito correta, a meu ver. Eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente fala de reembolso, isso, aliás, vale um outro programa da gente falar sobre os bastidores de todo o caixa, né? Que as OTAs, que essas plataformas estavam sentadas no momento em que houve a crise. O Airbnb estava sentado em cima de $1 bilhão de dinheiro que os clientes adiantaram, né, para fazer as reservas, que foram pegos com esse problema do shutdown. E, de repente, o Brian Chesky, um reflexo absoluto, ele foi para a mídia e disse: nós vamos reembolsar tudo aquilo que vocês pagaram, meus queridos clientes, né? Mas ele provocou a ira dos hosters, né? Porque esses hosters, eles são pessoas que não é mais aquela história de alugar quarto, né? Os hosters se profissionalizaram, eles Estão compraram vivendo apartamentos, disso. se Exato, endividaram, exato. têm hipotecas para pagar, etc. E aí, de repente, eles ficaram irados, porque o Brian Chesky foi para o mercado, foi para a mídia e disse: nós vamos bancar o que vocês pagaram, os senhores clientes, e uma parte do Airbnb e outra parte vindo do dinheiro dos pobres costados dos hosts. E o que eu achei interessante da postura dele foi que ele imediatamente voltou para a mídia e se desculpou para os hosters. Ele disse: olha, eu queria dizer para vocês que eu errei, eu quero pedir as minhas desculpas, porque realmente vocês têm que ser respeitados. Eu fui insensível em relação ao problema de vocês, eu só me preocupei em reembolsar o dinheiro dos clientes, mas eu acho que vocês também merecem o meu respeito, porque vocês é que fazem a vida e a cultura da minha empresa. E aí foi quando eles tiveram essa iniciativa de uma parte dos fundos do Silver Lake, do aporte que eles fizeram, foi para ajudar a subsidiar os superhosts, né? E ele abriu uma linha também de financiamento para ajudar essa turma. Então, acho que a postura do Brian Chesky tem sido muito interessante ser observada como líder, né? Como líder que é. E isso faz com que esses aportes, né, os investidores, tenham um bom relacionamento. Ele teve essa questão de relação com o investidor, um case nesse momento, né? Ele conseguiu esse aporte de 1 bi dia 6 de abril, cedo, né? Foi rápido a coisa. Sensacional. Bom, para frente, o que eles estão falando? Eles têm 3 grandes focos para frente, né? O que vão fazer, onde é que vão focar. O primeiro deles, que tem a ver com os anfitriões, é justamente manter e conquistar novos anfitriões. Porque eles estão naquela fase de que eles precisam Precisa ter ativo, né? Precisa ter inventário, precisa ter inventário, né? 7 milhões de opções de hospedagem eles tinham antes do shutdown, né? Como é que você vê a parte desses anfitriões, a relação deles com os anfitriões aqui para frente? Não, eu acho que ele vai continuar. Em uma das entrevistas que ele deu, ele falou: olha, nós crescemos demais, e com todo esse choque que eles tiveram, ele mesmo comenta, né, o fato de ter perdido 18 bilhões de dólares, 13 bilhões de dólares em um mês, isso aparece, eu tenho a sensação de que eu fui atropelado por uma carreta, né? Mas ele fala muito isso para a turma dele, para a equipe dele: nós precisamos voltar para os basics. Nossa empresa cresceu demais. Antigamente a gente falava em 10 mil dólares, 100 mil dólares, hoje a gente fala em 100 milhões, em 1 bilhão. Portanto, vamos voltar para o basic, né? Esse foi o discurso que ele fez para a equipe dele. Voltar para os basics significa exatamente isso. De um lado, que você falou, é valorizar os hosts, porque esses caras são eles que dão inventário,
são eles é que fazem a alma dessa empresa ser o que é, né? Apesar de ser uma plataforma de tecnologia, etc. A alma da proposta de valor do Airbnb está em cima dos hosts, né? Sem dúvida. Está certíssimo, está muito inteligente ele É. fazer esse tipo de abordagem, de proteger o inventário dele, né? E você sabe que eu acredito que vai ter coisas novas, vai ter gente nova. Por exemplo, nos Estados Unidos, só no mês de março, aumentou 30% as hospedagens em cidades rurais. Claro, as pessoas estão querendo se afastar dos grandes centros e tal, né? Então, tem 5 vezes, tem alguns lugares que aumentou 5 vezes as reservas de Airbnb. Então, tem gente que, de repente, era um anfitrião normal e vai se tornar um super host. Tem gente que, de repente, não estava pensando nisso porque era uma casa mais afastada, um destino que talvez não tinha um tanto approach e, de repente, são destinos interessantes, próximo das grandes cidades. Então, a gente vai ver aí mudanças também em termos de De perfil da oferta. localização, O de perfil da... perfil do anfitrião, exatamente. Bom, o segundo item que ele fala, que é o segundo foco do Airbnb daqui para frente, vai ser experiência de viagem. Isso é uma coisa que eles já falam, né, Paulo? Eu me lembro de escrever isso anos atrás, deles dizerem, inclusive, que a grande meta do Airbnb era se tornar a maior e melhor agência de viagens do mundo. Muito bem, na verdade, o que a gente está falando é experiência mais local, né? É disso que ele está falando, certo? Esse foi uma das obsessões dele nas entrevistas que ele coloca, nas aparições públicas que ele faz, que explorar ao máximo a essência de receber de cada host. E aí ele chama as experiences que ele chama justamente permitir que o host, pelo fato de ser um local e pelo fato de conhecer locais que poucas pessoas conhecem, a não ser os locais, é que eles estão justamente levando essas pessoas a ter esse drive de transformar esse conhecimento que eles têm sobre o local em experiências, né? Perfeito. Então, de repente, aquela host que tem uma mãe no sul da Itália que prepara uma massa maravilhosa, né? É. Então, como parte da experiência, a super host vai levar o hóspede para ir conhecer essa pasta ou esse prato maravilhoso que a mãe dela faz. Tem um almoço em Exato. família com o host. E agora Eu já eles fiz. estão... diga. Pode falar, pode falar. Não, e agora eles estão justamente se aproveitando desse experience e fazendo isso com experiências virtuais. Então, se você entra no site do Airbnb, por exemplo, você vê lá, tem aulas de yoga, aulas de meditação, tem uma série de Não. atividades, né? O TripAdvisor também fez isso, mas tem uma série de atividades para os clientes, né? Para aquele tráfego, né? Continuar seguindo, acompanhando o Airbnb, porque eles estão proporcionando experiências fabricadas pelos hosts, mas agora virtuais, porque na hora que voltar ao mercado, eles vão voltar com força, né, em destacar essa oferta de valor dos experiences dos hosts para os seus clientes, né? Você sabe que eu tive duas experiências de viagens no Brasil, nos 2 lugares que eu considero os 2 lugares mais paradisíacos do Brasil, e eu tive experiências exatamente assim, mais nesse estilo, que foi em Fernando de Noronha, antes de ter essas pousadas dos globais lá em Fernando de Noronha, onde eu fiquei na casa de um pescador e a comida era ele que pescava, era ele que fazia. A mulher dele levava a gente para conhecer a ilha e tudo mais. Foi uma experiência incrível. Em Cambará do Sul, nos canyons do sul do Brasil, que é o Canyon Malacara, Fortaleza e Itaimbezinho, e para mim é um dos lugares mais lindos que tem no Brasil. Também a gente ficou uma senhora que morava numa pequena fazendinha, assim, ela ensinava a gente a fazer polenta, que é super típico da região. Então, experiência de viagens é uma coisa... e o Airbnb Perfeito. tem tudo a ver, né? Muito bom. Terceiro foco. O terceiro foco vão ser estadias de longo prazo. Hoje, eles já estão com 24% de todas as reservas atuais, com mais de 28 dias. Descontos sendo dados para quem fica mais de um mês. Quem são os 3 públicos principais? Primeiro, idosos. Segundo, famílias que estão buscando espaço, né, para as crianças que têm que estudar, eles têm que trabalhar e tudo mais. E terceiro, estudantes universitários, que
estão fora da sua cidade natal e que ficam ali para estudar, né, nas universidades. Longo prazo, se mantém isso depois da pandemia, porque eles estão investindo, então o discurso deles hoje é esse, qualquer entrevista que eles dão hoje é sobre estadia de longo prazo. Eu acho que esse movimento deles é mais oportunista do que estratégico, como a gente vê no Experience e no caso de desenvolver ainda mais essa relação com os hosts. Porque o que aconteceu com o inventário do Airbnb foi que ele enxugou com essa crise toda. O que os hosts resolveram fazer? Como eu falei, muitos deles têm muitas hipotecas a pagar. E como as pessoas pararam de viajar, o Airbnb parou de levar receita para essas pessoas que tinham seus compromissos financeiros a pagar. Então, o que está acontecendo? Os hosts estão migrando para plataformas de alocação de longo termo, né, que são muito atreladas às imobiliárias, às corretoras, porque eles estão vendo ali um mercado mais resiliente à crise. Então, a taxa média de ocupação nos Estados Unidos, por exemplo, da longa permanência, vai da ordem de 75%. Né? Então, o que eles estão percebendo é que eles estão perdendo superhost, perdendo os hosts, consequentemente perdendo o inventário, e eles estão agora atacando de uma maneira oportunística e inteligente, né, esse segmento para não perder essas pessoas, porque na hora que elas vão para outras plataformas, é difícil eles retornarem. Então, acho que esse é mais um movimento tático do que estratégico, mas a ver, né? Exato. Eu acredito mais em algo pontual. Não que isso talvez não tenha aí um percentual deles no futuro. Assim como a gente estava falando da questão, já nos encaminhando para o final, que a gente vai entender qual é o futuro do Airbnb, eles estavam com uma margem de 10% aí do corporativo, por exemplo. E já pensando em futuro, vai existir uma questão séria do Airbnb para o futuro, onde os hotéis têm pontos na frente aí, que é a questão de segurança, de confiabilidade e de higienização, né? Mais do que higienização, a palavra agora não é limpeza e higienização como os hoteleiros conheciam. A gente está falando de desinfecção, ou seja, a hospitalidade hospitalar vai ter muito a ensinar para a gente, né? Então, a desinfecção de ambiente é completamente diferente de higienização. E é algo que os compliances das companhias, dos hotéis, inclusive você já mencionou isso aqui, vai sair na frente em relação a isso. Então, esse futuro do Airbnb, para mim, ainda é um pouco incerto. É uma empresa com laço financeiro gigante, é claro que vai continuar. Agora, vão existir questões a serem de confiabilidade, principalmente, eu acho que a serem trabalhadas aí, né? A serem analisadas. Como é que você vê o futuro do Airbnb? Não, tá certo que tem aí desafios, né? Eles têm desafios da regulação, a questão da regulação, né? Da operação, como eles devem operar ainda, em vários mercados ainda não está resolvido. Então, tem muitas questões ainda a serem resolvidas para realmente colocar o futuro deles dentro de uma lógica das indústrias duráveis, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que é uma empresa que tem um passaporte carimbado para o futuro, é uma empresa extraordinária, que consegue reagir rapidamente, que tem, vamos dizer, toda a força, como você disse, do capital e que desenvolve aquilo que a gente sempre fala nos nossos programas, desenvolve mais profundamente o espírito de receber que a gente, como hoteleiro, perdeu nesses últimos anos com a tecnologia, etc. e tal, né? E tem um último elemento que eu acho que é também marcante nessa questão de eu acreditar que eles têm um passaporte para o futuro, é que as novas gerações que estão chegando, elas têm muito mais propensão, né? Muito mais visão em relação, flexibilidade em relação à economia compartilhada, do que a nossa geração, a geração passada, que vai buscar referências da higiene, né? Muito mais na hotelaria tradicional do que na economia compartilhada. Mas isso é a ver, né? Eu tenho, para mim, nas minhas análises, que essa é uma das empresas que tem passaporte garantido, né? Junto com a nossa indústria, que é a hotelaria, né? Total. Assim, se a gente pensar assim, é como o Uber, né? O Uber vai acabar. Eu acredito que não. Esse período, né, antes de vacinação, né, pré-vacinação e pós-vacinação, é que vai ter
essas percepções, assim. Então, é toda a higienização, desinfecção dos carros e tal. É isso, né? A gente vai ter aí 2 grandes momentos. Gabi, Muito e bem. aí? Sua dica? Vamos para dicas. Bom, vou voltar para séries. A gente estava muito sério nas dicas. Vamos voltar para entretenimento. Eu quero dar uma dica de uma série simplesmente sensacional, que é da Paramount. A Paramount lançou uma série com Kevin Costner. Gente, o Kevin Costner não faz nada ruim. Tudo que o Kevin Costner faz é incrível, que se chama Yellowstone. Acontece no meião lá dos Estados Unidos. É meio que uma briga lá de poder e de corrupção com política, como se fosse um faroeste moderno, né? O cara é multimilionário, tem um super rancho, as tramóias lá de uma reserva indígena, com políticos, com a polícia local, tudo fora da mídia. Enfim, é simplesmente sensacional. Envolve indústria de petróleo, indústria de madeira, envolve construção de hotel, envolve várias coisas dos bastidores do centrão ali, riquíssimo, dos Estados Unidos, a contrapartida da questão dos índios ainda naquela região. Simplesmente sensacional, viciante. Paramount Yellowstone, o nome. Aliás, eu quero dizer que eu sou apaixonada, porque eu vi um monte de cowboy, aquelas músicas. Se eu fosse americana, eu ia ser do centrão americano. Eu sou apaixonada por folk. Eu ia andar de chapéu e de bota. Adoro esse clima. Certeza que eu ia ser cowboy, gente. Você, na outra geração, andar a cavalo. você vai nascer cowboya, né? Cowboya. Pô, já fui, né? Vai que eu já fui. Cowboya. Vai que eu passei lá pela Grande Depressão e não sabemos, né? Os cowboys, eles são considerados assim caipiras, né, o Gabi? Caipiras. Total. Eu não gosto muito de cowboy, de caipira, não. Eu tenho que pensar que eu sou cosmopolita, entendeu? Para mim, Estados Unidos é São Francisco, Seattle, Los Angeles, Nova York. Esse negócio de interior dos Estados Unidos não está comigo, não. Mas, Gabi, amo Texas. Cada um na sua, né? Cada um na sua, né? Olha, é chapéu de cowboy, bota, aquelas fivelona e uma SUV gigante para andar por aí. Aquela coisa consumindo bastante combustível, né? Bem ecológico, né, Gabi? Bem ecológico, super, assim, para nossa nova era. Não, gente, que está chegando. Eu ia ser um cowboy com Prius. Você quase falou calbunda. Como é que se fala cowboy? Uma cowboy. Calguel. Com Prius. Eu ia dirigir um Prius. Calguel. E você, qual é a tua dica? Não vou dar dica hoje não, porque já passou do tempo, a gente já passou muito tempo no programa que vem, eu dou, vai. Você já ocupou todo o programa com a tua dica do calbunda, então vamos deixar para o próximo. Tchau, Gabi. Tchau.